O Câmara apresenta, tenho o prazer, a satisfação em receber Eugênio Balan. Nós vamos falar não só de música, e você que conhece o Eugênio vai pensar, só vai falar de rock and roll. Não, aqui nós vamos falar não só de música no geral, como da história do Eugênio, da família dele, e também um pouco de esporte, porque o Eugênio é um mesa-tenista. Eugênio Balan, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa, o Câmara Presente. Um prazer meu, imenso, Alisson, para ter recebido esse convite e, poxa, é muito bom, é muito bom. Vamos deixar um pouco dessa sua história imortalizada, né, Eugênio? O Eugênio tem uma história bacana. Eugênio, quantos anos já em Presidente Prudente? Há 21 anos. 21 anos em Presidente Prudente. Presidente Prudente. Mas até chegar em Prudente, Eugênio, tem uma longa história. E ali próximo, na região de Araraquara, né, a família do Eugênio, numa fazenda, se instalou. Conta um pouco para nós dessa história da vinda da sua família da Itália aqui para Presidente Prudente, não, para o Brasil. Meus avós, eles vieram e, assim como irmãos, né, deles, se instalaram na região de Taquaritinga, Araraquara, né, e os meus avós mesmos ficaram em Santa Ernestina, que era uma vila na época, que pertencia a Taquaritinga. Sim. Ficava a 18 quilômetros de Taquaritinga, né? E ele comprou terras na época e o ouro aqui era o plantio do café. Né? E aí formaram as famílias, né? Do meu pai, Santa Ernestina, e por parte da minha mãe, Itápolis. E aí a família chegou, uma família rural, uma família grande, né, Eugênio? Imensa, muita alegria. De parte do meu pai, 18. 18 irmãos, Eugênio? E da minha mãe, 14. 14 irmãos. E como é que a música começou a chegar na família de vocês? Acho que já trouxeram de lá, viu, Alisson? Lá, o meu avô inclusive trouxe um violino, né, que ele tocava, e meu pai aprendeu a tocar, né? E nas horas vagas, que trabalhavam na terra, né? Trabalhavam duro na terra. E eu me lembro meu pai, um arado, né? Tirando grama, onde depois tornou-se, por exemplo, um plantio uma plantação de café, né? Alguns pés de café. Então, depois pomares de laranja, né? Que meu pai ajudou, inclusive, a formar vários pomares de laranja, né? Lá na região. Eu ajudei ele a fazer as mudas, que muitos pensam que laranja vai na semente, né? Sim. Mas não é da semente. A laranja nasce no enxerto do limão com a laranja, propriamente dito, né? E aí, nas horas vagas, eles se reuniam para... Sim, ele mais dois irmãos, né? Meu tio André e João na bateria, meu tio André na flauta e clarinete, meu pai no violino, e dois vizinhos, amigos deles, dois irmãos, da família Escudeiro, e com bandolim e trompete, se não me engano. Sim. Né? E essa banda deles se reunia e tocava para as famílias? Como é que era? O que eles tocavam? Eles tocavam polka, né? Tocavam alguns Dixieland, as valsas, né? E na época de cinema mudo, né? Então tinha um cine em Santa Ernestina, cada um levava a sua cadeira de casa para assistir, e coisa que eu não presenciei, mas que a história da família conta. E eles tocavam nos cinemas, né? E tem um registro, né? Tem um quadro lá na sua loja, tem um quadro dessa banda, né? A reunião dessa banda do seu Felizmente pai. Tem, viu? Que bacana, Eugênio, isso é importante. E aí os seus irmãos, vocês começaram também a conhecer, né? Sim, meu irmão mais velho, né? Nós temos uma diferença de 8 anos, ele foi estudar na Cidade Grande. Então, Cidade Grande pra gente era Taquaritinga, né? E lá ele já começou a ouvir as músicas que vinham surgindo, né, as novidades. Então, o Elvis Presley, ele ouvia também jazz já na época, as Big Bands, né? gosto muito, Pat Boone, e o Little Richard. Eu me lembro que ele levava esses discos para casa, e minha irmã também depois foi estudar em Campinas, e quando vinha
ela trazia também muitas informações, porque Taquaritinga era um centro cultural assim fantástico. É mesmo, gente? Fantástico. Ali chegavam os discos. Chegava sempre tem a história da primeira vitrola. Como é que chegou essa primeira vitrola lá, hein? A primeira era um gramofone, né? Porque minha avó, depois que meu avô dividiu a fazenda, né? Ele faleceu até precocemente. E meus tios todos saíram da terra, foram estudar fora, né? Alguns para São Paulo, Campinas, Araraquara. E meu pai foi o único que ficou na terra. Então a gente tinha lá um moinho de trocar fubá, né? No Mojolo. Tinha um riozinho que passa lá, né? E é uma delícia descer e pescar, né? E que eu adoro pescaria. E lá a gente foi crescendo, né? Ouvindo muita música. Meu pai ouvia muita música, minha avó com as tarantelas, as operetas, né, italiana, e isso no gramofone. E depois, futuramente, veio a Rádio Vitrola, né, um ABC, né, e aí foi quando comprei o meu primeiro disco. Qual que foi o primeiro disco, Eugênio? Beatles? Pode falar? Não, meu Eugênio. O que foi? Mas tinha rock no nome. Tinha. Era o Rock do Mendigo. Rock do Mendigo? Moacir Franco. Olha, Moacir Franco. Me dá um dinheiro aí. Xiii, eu tô duro. Aí começa, né? Rock do Mendigo. E aí começa a história. E você estava até me contando, você saía, né? Tomou gosto, ia com o butinão e tal, do sítio, para ir comprar os álbuns. Como é que era? Era né, uma situação assim, caipirão, né? Caipirão, né? Ainda sou. Eu gosto desse lado caipira. Sim, as raízes não pode se esquecer, não. E então, depois já, né, morando em Araraquara, né? Eu ia pro colégio. E na saída, e meus irmãos continuavam ouvindo, né? O Beatles, né? E então eu chegava na loja, gostava, né? Ficava ouvindo junto. Eu chegava na loja, olhava, procurava. Não tinha disco dos Beatles para vender. Não, gente, eu achava um absurdo. Todo mundo ouvia Beatles e não tinha disco. Você chegava lá, procurava os para Beatles vender e nada. Nada. Até o dia que eu descobri que não tinha Beatles, mas tinha The Beatles. O The Beatles. O The Beatles tinha, o Beatles não tinha. Essa história não se conta, mas é contado. Mas é algo normal, né, Eugênio? Tem também o Four Seasons. Sim. Tem a história também do Four Seasons. O Four Seasons, quando eu trabalhei em Brasília, né? Eu cheguei a formar alguns vendedores, eu era gerente de uma rede. E então aparecia as pessoas, o cliente procurando, né? O vendedor tem Four Seasons, né? Four Seasons. Não, Four Seasons não tem. Aí você interfere, fala, ó, chama ao lado, né? E fala, ó, dá uma olhadinha na sua frente, tem uma coisa chamada, escrita lá, 4 estações, Vivaldi. É Four Seasons, tá? Aí, ia lá, tá. Deixa eu procurar melhor. Tá aqui, ó. Então, ninguém é obrigado a saber, claro, né? com certeza. Então, aí, Eugênio, você estudou lá em Araraquara, né? Sim. Saiu ali das redondezas, da Taquaritinga, Araraquara. Como é que começou esse giro do Eugênio pelo Brasil? Para onde você foi? Como é que se tornou gerente dessa rede? Como é que foi? Em Araraquara, estudando, né, trabalhando, e tinha, se não me engano, acho que 9 lojas de discos lá, né, na época. Era o auge do vinil, né? E eu tinha um carnê em cada loja. Então, eu nem pegava o salário na mão. Anos 70, mais ou menos, gente? Isso aí, final dos anos 60, 70 já, né? Aí abri passado o tempo, né? Eu tinha muita amizade com os representantes de gravadores que quando passavam pelas lojas, alguns, a hora que iam almoçar, eu ficava à caça deles, esperando. A hora que eles iam almoçar, eu empresta os discos para mim gravar, aí corria para casa, passava para cassetinho, né, as novidades. Zeppelin, as coisas de época, né? E devolvia para eles continuarem, né, o trabalho.
E já comecei a comprar, e o gosto já estava desde o início, né? Aí resolvi abrir uma loja de discos, né? Como chamava a loja? Realce Discos e Fitas. Porque nesse período havia os circuitos universitários. Ah, tá. Né? Então eu havia feito já alguns shows com o Gil dentro do circuito. Gilberto Gil, Caetano, né? A Rita Lee, fez circuito universitário. Foi muito legal essa época. E eles estavam no começo ali, né? Foi quando o Gil voltou. O primeiro do Gil, que foi em concerto. Nós fizemos em 73, né? E ele tinha gravado uma música, Eu Só Quero um Xodó, do Dominguinhos, que na realidade tinha com a raiz dele, nordestina, mas não com o que ele vinha fazendo anteriormente, que já tinha um contexto político, né? Ele se posicionava politicamente, é diferente de Caetano. Para quem, né, os mais jovens não sabem, era ferrenho, né, a perseguição. Era, né? Então foi um show fantástico, só que foi feito no cinema. E ele, naquela sede de mostrar um trabalho novo que ele tinha feito lá na Inglaterra, com Maltner, né? E ele teve um lado acústico. E o público, né? Foi lá para ver Domingo no Parque, procissão, tal. Então ele querendo mostrar ele e o Fredera, né, só no palco, a banda que foi maravilhosa, as maiores bandas que eu vi Gil tocar, o pessoal começava a pedir as músicas, né? Toca procissão, toca no parque. E ele mostrando que tornaram-se pérolas depois, né? Que saiu, em seguida saiu Refazenda. E até tem uma passagem desse show, na chamada para o show, que tinha o seu Saturno, que ele tinha um serviço de alto-falantes, né? E eu peguei e entreguei o texto para ele, falei, faz as chamadas, né? E para passar a hora que o pessoal está quase para sair do comércio, né? Então ele tinha uma veraneio, aí passando assim, eu ouvi lá, né? Sensacional, hoje, Artistas Unidos, 20 horas, sensacional show de Raul Gil. Corri atrás da veraneio. Saturno não é Raul Gil, é Gilberto Gil. Ô menino, você não me deu. Não, menino. Aqui, é mesmo, deixa eu mudar. Ele correu pro estúdio para mudar, né? Aí ficou certo. Tem umas coisas que acontecem assim. Coisas pitorescas, né, Eugênio? E aí o Eugênio saiu dali, né? Conheceu esse pessoal das gravadoras. Sim. E como é que você virou gerente aí? Então, aí eu encerrei minha loja, né? Em 81 e fui indicado por um amigo da gravadora para Brasília, né? Como gerenciar uma rede lá chamada Discoteca 2001 e Gabriela Discos, né? De um casal italiano fantásticos, né? E fiquei por lá, né? Um bom período. Então só voltei porque daí eu sofri um epistaxe, né? Que seria um AVC, né? Nasal. Aí o otorrino que me atendeu me aconselhou a deixar Brasília. Voltei para Araraquara, me recuperei, nessa época dos anos 80, é bom lembrar, né? Muita banda ali, Legião Urbana, tudo. O Aborto Elétrico que veio antes, né? Que tinha uma churrascaria na Asa Sul, que aos domingos acabava o almoço, eles recolhiam tudo, virava palco para essas bandas de garagem. Que legal. Era muito legal. Recolhiam tudo. Aí ficava aquele espação, as bandas de garagem surgiam e a prefeitura do distrito, nas entrequadras, né, entre as superquadras, que tem um espaço verde bonito, eles uma vez por mês montavam um palco para as bandas de garagem e fechando com uma banda maior, né, já de nível nacional, né? Então foi muito efervescente essa época lá. Mas o seu período em Brasília foi curto, então? Brasília meu foi de 82 a 85. Aí o Eugênio sai de Brasília e vai para onde, Eugênio? Volto para Araraquara, me recupero, né, do acontecido, e vou para São Paulo.
São Paulo. Em São Paulo eu me integrei, né, numa rede grande que teve, acho que uma das melhores importadoras de discos, que foi Breno Rossi, né, de equipamentos e discos, né, e LPs. Nossa, eu saía de lá assim, porque eu já era cliente da loja, né? Entendi. Então quando saía dessa loja, saía triste, porque eu pegava 3, 4 e deixava 500 para trás, né? Nossa, não dava para fazer. Então me realizei também, assim, por estar trabalhando nessa rede. Aí depois, por ela, eu fui para Campinas, que é um período, na loja Campinas, todas as lojas de shopping, né? Depois Niterói, e de Niterói fui para Salvador. E fiquei 10 anos. Eu fui pela Breno Rossi, né? Gerenciando a loja de lá. Em 90, fui em 88 para Salvador, né? Em 91 a rede foi vendida para uma empresa portuguesa, Moviplay, e logo em seguida encerraram todas as atividades, né? E aí eu voltei a trabalhar com produção, né? Porque aí o Gil na época estava como vereador lá, e um grande amigo meu, que começamos a trabalhar em produção juntos desde a época dos circuitos, né? Final dos anos 60, Daniel Rodrigues, ele tinha a produtora junto com o Gil, ele quem criou a GG Produções, e dentro da GG Produções ele tinha a Geleia Geral, que era dele. Aí ele me convidou para voltarmos a trabalhar juntos, né? Olha que bacana. Em produção. Aí passei para esse lado de produção, né? E fiquei mais um tempo. Aí houve um contratempo lá, quando o Gil terminou a vereança dele. A Flora quis que a GG fosse para o Rio de Janeiro. Sim. Né? E aí eu comecei a trabalhar num estúdio, né, de um amigo, era o segundo estúdio da Bahia, Zé Lito Miranda, Corsário Estúdios, e fazendo uma direção do estúdio, né? E foi muito interessante, porque lá eu conheci todo esse pessoal que depois viraram esse mercado todo de axé, né? Então, trabalhar com a MPB, depois ir para o axé. Você pegou o começo, em verdade, dos dois, né? Dos dois, e havia, se bem que eu apostei errado, né? Onde foi o erro, Rogério? O erro foi que eu apostei na música regional nordestina. Então, o Zé Lito, que era o dono do estúdio, inclusive, ele tem formação erudita até, no violão, né? Mas na veia dele a música nordestina, o forró, né? Sim. Então ele criou o forró temperado. Então era uma banda que, bom, Jimmy Cliff, quando veio para o Brasil, pegou a banda para ele, para tocar, fazer a turnê, né? Então todos eles tinham uma banda de rock, aliás, 2 bandas de rock, essa banda. Né? Mas era tocando Prime, tocando Black Sabbath, tocando tudo. Aí chegou, então ficou aquele forró diferente, pesado. Pesado, poxa, né? Com uma batida do ilê no fundo, então ficou completamente diferente, né? Mas não perdendo a veia nordestina, né? Mas meio que criou um estilo. Criou um estilo, né? Aí trabalhando com ele, eu tive a oportunidade de trabalhar com Elomar, com Xangai, que são expoentes da música regional, né? Mas conhecidos mundialmente, né? Elomar, na Alemanha, é um João Gilberto. Entendi. Na Alemanha, né? Então, aí voltei a trabalhar com produção, trabalhei na Casa do Carnaval. E essas bandas de axé, Eugênio, quais assim você trabalhou, que você viu o início, e aí hoje, né, estão aí fazendo muito sucesso? Olha, eu fui vizinho, morando no mesmo prédio, né, vizinho da família Macedo, né, do seu Osmar. Então, o Ari era meu vizinho, morava no 705, ele no 703. Sei. E então os músicos de axé, com exceção de bandas que começaram a vir, lá tem bons músicos. Tá?
O axé é a música, não pode ser confundida, é a música de carnaval. E é para ser tocada só no carnaval. O mercado que quis incutir no sul a música axé. Entendi. Mas é só para... Tanto que, para mim, eu desconhecia. Nenhuma cidade do interior, quando eu cheguei lá, nenhuma cidade do interior fazia carnaval. A Bahia não tem carnaval. Que coisa? Não, nenhuma. Só tinha Salvador. Só Salvador? Só Salvador. Com Dodô e Osmar, aquele trio, a Fubiquinha, né? O trio elétrico, tudo. Nenhuma cidade fazia carnaval. A grande música do interior da Bahia, Nordeste em geral, é o forró, as festas juninas, né? Que é uma maravilha, né? Ligada é só famílias, é uma coisa, comidas, as bandas todas que tocam, é só. Tem casos de prefeito de subir no palco e desligar o som de uma banda contratada. Porque ele contratou para tocar forró e eles ensaiaram só um set de forró e queriam tocar axé. Não, o prefeito levantava e desligava o som. Não, meu filho. Tchau, benção. Né? Mas aí a mídia fonográfica viu que podia dar retorno, né? Porque aí veio o Chiclete com Banana, veio o Luiz Caldas. O Luiz Caldas é um fantástico músico. Ele estava tocando rock agora, uns tempos atrás. Não. Mas na época do Fricote era o que era. Ele criou aquele estilo. Criou e pro carnaval, mas a indústria abraçou. Forçar a barra para o ano todo. Né? Agora, os músicos são excelentes. O Armandinho, todos da Cor do Som, pô, né? Que é uma banda fantástica. O Armandinho, o Luiz Caldas. Lá tem músicos fantásticos, né? Muitos músicos mesmo. E algumas bandas, na hora de gravar, tinha que ligar para alguns músicos. Vem pôr guitarra, vem pôr os pratos da bateria, né? Vem pôr não sei o que para tal banda, porque o baterista não conseguia. Né? O guitarrista não conseguia dentro do estúdio, no aquário. Então você tinha que chamar um músico profissional, chegava e punha, só que o nome dele não saía na capinha do disco. Né? Nos créditos, não. Né, tem lá um baterista fantástico de estúdio e de coisa, que é o Jaime Bocão, né, espetacular, pesado, né, sabe? Tem bandas, tem músicos lá, inclusive de black metal, né, tem de thrash, muito. O rock lá é muito forte. A cena rock é muito forte no Nordeste. É importante você salientar isso, porque as pessoas não têm conhecimento. Né? Nós aqui do Sudeste, né, do Sul, pensa que na Bahia é só festa. O axé é só festa. Tem muita a cena rock and roll lá é forte. Tanto que, paralelo ao carnaval da Orla, da Avenida, tem o Carna Rock. Quando eu cheguei já existia isso. É feito na época que estava lá na praia de Itinga. Um PA imenso. As bandas do Nordeste descem. 3 dias só rock and roll. Comendo solto. Sabe? E o carnaval para lá e quem quer rock está lá. Né? É legal essa diversidade também, né? Sim. Que há gosto para tudo. O Carlinhos Brown, recentemente, acho que 2, 3 anos atrás, convidou o Angra, né, para participar do Carnaval em Salvador. Foi, Sepultura já foi. Também. Né? Então tornou-se uma coisa assim, né, mais ou menos com aquela assim, o Rock in Rio em Lisboa. É uma marca. É uma marca. Faz o Rock in Rio onde ele quiser. O Rock in Rio, em verdade, é um evento de música, né, Eugênio? De música. É um evento de música em geral, desde a primeira edição até hoje. Sim, a pessoa fala, mas Ivete Sangalo, Claudinha. Eu falo, cara, não, é um evento de música. É outra coisa. Quando derrubaram o local lá do Rock in Rio, onde foi o primeiro, que destruíram, né, a cidade do rock. Ninguém chegou lá e falou, Roberto, você está precisando de uma força aí, cara? Né? Ninguém chegou para ele. Então, ele como empresário, ele tem que ter essa visão de que, quem vai será que eu colocar Ivete Sangalo, vai dar gente? Vai. Então, eu vou pôr, tem uma força da indústria por trás disso.
né? Que o rock, por ser um evento musical popular, né? Eu acho que às vezes chego a pensar que perdeu um pouquinho da essência. Primeiro, que tiraram todos os negros do rock. Pensa nisso. A musicalidade do negro é fantástica, cara. Influencia do AC/DC e vai embora, né? Tiraram o negro do rock. O rock nasceu vem do blues, né? Então, o rock é atitude, o rock, né? Eu acho que está faltando um pouquinho. Né? Tem um pouquinho de saudade pelo menos das notícias punks, das coisas assim, batendo de frente, sabe? Com tudo isso que está acontecendo hoje, não tem ninguém batendo de frente, Anderson. Hoje está todo mundo, né? Aceitando, ou se não aceita também, não tem atitude, né? E muitas reclamações ficam em rede social. Eu reclamo com você comigo, o nosso ciclo é esse, fica por aí. Mas a efetividade mesmo não tem. Não tem, né? Eu digo de forma construtiva, claro, né? Hoje. Mas aquele Rock in Rio foi ali, a gente falando de Rock in Rio. Lógico, teve as noites de metal, de rock and roll, teve Ozzy, teve Scorpions, teve Iron Maiden, o Queen, né, Freddie Mercury. Mas é o que a gente está falando, a indústria fonográfica, e o Medina pensou, não, eu não posso fazer só um evento dele. Ele colocou tudo. Foi. Eu acho uma grande... E até hoje ele faz isso. Faz. É assim que ele consegue fazer outras edições, né? E eu acho que teve uma coisa, não terem convidado o Raul Seixas. Sabe? Tudo bem, Erasmo, tem uma história. É a primeira vez que eu ouço. Mas não ter convidado Raul Seixas para o Rock in Rio, até arrepia, cara. Tá? Que eu acho que era o cara que tinha que estar lá. Né? Ninguém ia jogar lata nele. Você chegou a trabalhar, conhecer ele, ou não? Não, conheci na galeria, né, na época, né, isso aí em 70 e pouquinho, quando tinha a sede do fã-clube, né? Não sei se tem ainda. Do Raul Seixas lá, né? Dizem que foi aqui em Prudente. Então, eu não. Nessa época eu não. Sim, nos anos 90. Eu estava fora, né? Eu cheguei aqui em 97. 97. Eu o conheci em meados de 99, né, Eugênio? Foi. No Shopping Popular. No Popular, foi. Lá foi o começo de tudo aqui. Foi lá o começo de tudo em Presidente Prudente. Porque eu fiquei desempregado devido a... natural que seja, né? Que eu era representante de gravadoras lá também, né? Nos últimos 2 anos de Salvador. Além do estúdio, também trabalhava com ele. E também, quando cheguei aqui, eu fazia uma região grande, né, de Ribeirão Preto, Franca, todo aqui o Noroeste. E até o dia que eu cheguei quem comprava mais de mim, né, que era uma distribuidora em Ribeirão Preto, o dono da distribuidora chamou, Gênio, vem aqui no meu escritório. Eu falei, ixi, lá vem bucha. Aí ele pegou e falou, abra a pasta sua aí e me pega o menor preço e o maior preço seu da gravadora. Por exemplo, a Quarup. Né, que eu era representante. Peguei, dei a ele e tal, ele falou, entrou no computador, ele falou, um cliente me fez isso aqui que estou fazendo para você. Ele chegou no escritório dele, tomou banho, papapito, estava no escritório, entrou no computador, pediu 5 discos para a gravadora. Entendi. E o valor foi esse e ele não tinha que pagar frete. Eu computando todas as despesas minhas, vão ficar mais caros o seu disco do que ele pagou pedindo em casa. Poxa. Então, para mim, basta. Aí eu já falei, bom, coisa pegou. Eu liguei para a gravadora, falei, não, é isso aí, houve uma grande pesquisa de mercado, a realidade hoje é esta. A realidade mudou, né? Mudou. Então eu falei, bom, mando material de divulgação para vocês, eu fico com ele, o que eu faço? Aí decidi, né, abrir uma loja voltada para a música, né? Então, tanto que o único que tinha inscrição, às vezes as pessoas não foram atrás, mas o único que tinha inscrição estadual, CNPJ lá, era a minha. Olha só. Graças ao finado hoje, né? O contador e o Maurício, e ele conseguiu. O endereço era a Praça da Bandeira. Que bacana, gente. Então, quando baixava,
receita, não sei o que, tá? Não tinha nada a temer. Tinha tinha talão nada, de nota, tava tinha tudo talão de notinha registrado, bonitinho, tudo comprava com certinho. nota, Bacana, né? bacana. Não 100%, mas, né? E tava lá tudo bonitinho. E o que por quê? Salvador, Campinas, você andou bastante, São Paulo. O que fez vir para Presidente Prudente? Prudente? Eu quando morava em Salvador, meu pai veio a falecer em Araraquara, né? E minha mãe veio morar com a minha irmã aqui, meu cunhado é daqui, né? César e minha irmã Cristina. E minha mãe aqui, um ciclo lá em Salvador, 10 anos, falei, bom, acho que, né, tá bom. Aí conversei com a Neide, né, minha esposa, falei, Neide, e tô pensando em voltar para São Paulo, né. Aí a gente, né, conversou bastante, ela tinha o trabalho dela, né, também, aí decidimos vir para cá, né. E pelo fato da minha mãe estar aqui. Né? Mas eu vinha todo mês de julho para cá. Sei. Por que julho? Não, porque era frio. Né? Eu gostava de vir tomar um vinhozinho aqui no inverno, né? E aqui se instalou e aí foi crescendo, né? Aqui que eu fiquei, hoje eu tenho grandes amigos, né? Um exemplo do Alisson. Obrigado, né? Aqui meus filhos nasceram, né? A Maíra, ela nasceu aqui, mas a Neide já veio com a Maíra de lá, né? E então, os filhos prudentinos, eu acho que pelo tempo que eu estou aqui, já me incorporei a cidade, ela me aceitou e fui ficando. Conheceu o Cezinha Crepaldi, grande figura, César, grande figura, rock and roll, Prudente região. Deve muito a César, viu? Cezinha é o cara batalhador, é o cara que hoje gravou recentemente com você, assisti, foi ótima a entrevista dele, e tá sempre junto aí e fazendo o trabalho dele, desenvolvendo, né? Eu admiro muito Cezinha. E ali na loja, Eugênio, a pessoa passa, né? Os mais leigos acham que só, nossa, essa loja não, né? Por causa do visual. Mas não tem só rock and roll, ali você tem muita coisa interessante, né? Tem MPB, porque trabalhou com tudo, né? Vocês estão vendo que a história do Eugênio, ela é bem abrangente. A minha idade mesmo me permite algumas coisas, né? Ainda não estou naquela de o quê? Né? Não, mas, claro. Né? Me permite ouvir muita coisa e me permite também. Muitas vezes eu entrei ali, você estava ouvindo um jazz. Eu adoro jazz. Um blues. Adoro. Chuck Berry. E tem, de vez em quando, ouvindo um MPB, tem que, não é uma loja de rock, né? Mas não pode haver, né? Eu vi um comentário seu, nós tivemos aí Termas do Rock. Sim, sim. Um belíssimo evento. Parabéns ao João, a toda a direção novamente. Estivemos lá, prestigiamos, o Sesc está de parabéns. Todo mês de julho, e esse evento que vem crescendo, né, Eugênio? A região, ela tem voltado para cá. Mas você fez um comentário, porque no final do show do Angra e o Corsos, eles fizeram uma jam juntos. Sim. E muita gente fica com aquele negócio, eu só gosto do trash, que só o Corsos foi legal, o outro, né? Aí você escreveu, gente, é união, música é união, não é só rock and roll, mas principalmente o rock and roll, o pessoal precisa se unir mais. Precisa. Por que o axé tomou aquele corpo todo? Porque as bandas se convidavam. Vamos fazer uma festa, vamos fazer uma balada, né? Não chamavam de balada, né? Mas era uma festa. Então o que acontecia? Eles iam formavam um grupo de bandas que aceitavam, iam para cidades do interior, faziam as reuniões das prefeituras, nós vamos trazer tantas pessoas para a cidade no final de semana, vamos fazer o trio elétrico, as pessoas que podem alugar seus quartos, suas casas, vão ganhar dinheiro. Vai gerar dinheiro, né? E unidos. Claro. E ficou isso que ficou. Tem um mercado próprio. O mesmo acontece com o sertanejo universitário. O sertanejo a mesma coisa. Unido também, né? Aqueles encontros, né? Os forrozeiros também, os cantadores, né? Nordeste, encontros também, né? Então, é muito prático, rapaz. Você tem uma folha de papel, você rasga fácil. Você tem duas,
um pouquinho, você tem 5, você tem 10, já fica um pouquinho mais difícil. Você pegar um livro, você não consegue rasgar. A união faz a diferença, sabe? né, Eugênio? União. Então eu acho que precisa, sabe? Não tem. Não precisa fazer a turma de lá, a turma daqui, a turma de cima, a turma de baixo, sabe? Então, eu acho que pode se conversar. E esse pessoal mais antigo, Eugênio, que você trabalhou tantos anos, você ainda tem contato com o Gil, por exemplo? Como é que é? É que, assim, eu com a loja, né, e com o trabalho, que eu gosto muito, né? Gosto, graças a Deus, gosto do que faço. E não permite viajar, né? Então, encontrar com essas pessoas. Mas no Facebook... Claro, as redes sociais elas são importantes por isso, a gente troca bastante vai fica à saudade, busca. Olha, fica uma vontade de fazer tudo de novo, sabe? Fica, dá aquele gostinho de tem até uma história, uma vez a gente estava batendo um papo, Eugênio, nessa época que você tinha loja e essa direção, você falava, não, certa coisa não vai tocar, a cabeça mudou, né, Eugênio? Mudou. Quando eu tinha real assim, em Araraquara, eu era um pouco mais radical a isso, né? Então, por exemplo, eu não aceitava o que a Som Livre fazia com os artistas, né? E não aceitava aquele domínio de massa que ela propunha, né? E então na minha loja não entrava Som Livre. Aí, quem me fez mudar de ideia, a princípio, foi o Luiz Melodia. Melodia. Porque eu produzi um show dele lá em Araraquara, e ele marcando a tarde de autógrafos, né? E eu falei, mas não tem nenhum disco do Luiz Melodia. E o Luiz Melodia estava na Som Livre naquela época. Ele tinha lançado 3 discos, né? E sucesso na Som Livre, né? Na música na novela, aquela coisa. Eu falei, vamos parar um pouquinho com isso aí. Aí pedi o disco do Luiz Melodia. Mas para pedir o disco do Luiz Melodia não podia, né? Tem um mínimo, né? Para pedir a primeira compra, principalmente. Aí tive que pedir mais coisas. É que saiu uma coisa, deixa eu vender. Eu preciso vender. Aí a cabeça... O radicalismo vai começa a mudar. Eu não sou radical, por que eu tenho que ser tão assim? Bacana. Né? E saindo um pouco da música e indo para o esporte, porque eu sei que você tem um grande carinho pela Ferroviária de Araraquara. Tenho, muito, ó. O Eugênio, para quem não sabe, é um grande santista. Aqui, né? tem uma cicatrizinha aqui, ó, no dia de um jogo de um Santos. Conta essa história pra nós. Então, eu tinha um vizinho, um amigo, o pai dele chegou a ser goleiro da Ferroviária, o Nelson Mariottini. E ele tinha uma Kombi, uma Rural, né? E pelo conhecimento que ele tinha, nós entrávamos por onde entravam, né, as equipes, né? E na hora de descer da Rural, apoiado a mão, ele não viu, fechou a porta e tum! Eu imagino. Desmaiei. Né? Quando acordei, eu estava dentro do vestiário do Santos, né? E aí eu acordei, eu só ouvi assim, ô menino, né? Vai menino, vai, põe a cabeça pra frente. Vai. Aí uma mão aqui, eu falei, puta, eu conheço essa voz. Eu fiquei... É o Negão. Pelé? É Negão. Como é que você virou mesa tenista? Como é que veio a sua paixão aí? O tênis de mesa. O tênis de mesa. A princípio, o ping-pong, para mim, desde o sítio. Desde o sítio? Que meu pai gostava, meu pai jogava ping-pong, os irmãos, né? Então o que acontecia? Acabava, as mesas de refeição eram grandes, né? E então acabava a refeição, às vezes na hora, punha lá uma redinha de qualquer coisa e a raquete jogava um ping-pong, né? E meu pai em casa era a mesma coisa. Então meu pai colocava uma tábua na mesa de refeições e ficava brincando com a gente. Ele canhoto, né? Só que ele jogava muito bem. E a gente brincava. Quando eu mudei para Araraquara, eu gostei da história, né? E no colégio, no ginásio tinha, né? No centro cívico, a mesa de tênis de mesa já, né? Então nos intervalos eu ia lá bater bola, fui tomando gosto, tinha umas pessoas que já jogavam bem, né? Fui aprendendo, entrei para a Juventude Franciscana só porque tinha uma mesa de ping-pong
na coisa da igreja, né? Aí fui, meu pai me levou para entrei com os treinamentos, né, da Comissão Central de Esportes, né? E aí tomei gosto mesmo, né? Em 69 o Biriba teve os Jogos Abertos em Araraquara. Eu já desde 68 que eu passei a jogar pela cidade, né? Meus primeiros jogos regionais foi em Votuporanga. Votuporanga, conheço. Né? Porque a nossa era a região araraquarense na época, né? Era uma delícia, assim, a delegação de trem, aquele trenzão, assim, era todo, nossa, delicioso, delicioso. E através de um gerente de banco lá, amigo do Biriba parado, né? Porque ele tinha que, por incrível que pareça, ele ficava entre os melhores, né? Saiu até raquete com o nome Biriba, no Japão, Butterfly, foi lançado aqui também, e ele tinha que pagar o pai dele tinha que pagar do bolso para ele jogar pelo Brasil. Então, né? Patrocínio, é o nosso esporte amador, né? O patrocínio deu um tempo, assim, parou e ele foi. Aí que tomou gosto mesmo, porque pô, você imagina o seu ídolo mesmo, né? Primeiro, claro, né? Deus, né? Mas o ídolo assim, do esporte, o Biriba te dando aula. É surreal, né? Não dá nem pra acreditar. Não, o dia que ele chegou na cidade, que ele me cumprimentou, eu não queria mais lavar a mão, né? Poxa, é demais, né? Hoje eu tenho uma raquete assinada por ele, recentemente, que o Sesc, de novo o Sesc trouxe ele pra cá. Fez eventos, né? Aí, né? O Emerson, né, que coordena lá, trouxe o Biriba, o Marcos Amada, né? Aí nos reencontramos, né? Aí foi tomando gosto. Conheci o Goiama. Eu conheço um excelente mesatenista também, o Cano, né, que faleceu no acidente, né, de moto. Sei. Também era da minha época de jogar, porque eu parei de jogar em 2009, em 79. Aí eu me desgostei com uma série de coisas, as mesmas razões que acontecem sempre com o esporte amador. Falta de incentivo, eu tinha deixado o Palmeiras, convidado para jogar para Araraquara. No ano seguinte deixei lá, né? Algumas oportunidades também que poderia ter acontecido lá, estando lá no Palmeiras. É diferente de você jogar para uma cidade do interior. E no ano seguinte criaram eu era coordenador e treinador e jogava. Criaram lá, um cara que entrou para chefiar a CCR, resolveu que só podia ter cargo, aí vai bater com o negócio aqui, cargo de coordenador se fosse formado em educação física. Né? Então, aí até na reunião foi colocado Bebeto, que jogou na Ferroviária, depois foi preparador físico do São Paulo, Guarani, né? Era Bebeto e Bazani, uma dupla fantástica, era técnico do basquetebol e dava aula na Faculdade de São Carlos de Educação Física, né? Aí o Bebeto levantou e falou, peraí, quer dizer então que o Geninho deixou Palmeiras, tá ensinando, tá uma garotada aí, beleza. Argenton, campeão pan-americano de ciclismo, tem sua lojinha aqui, convidado pelo Fluminense, por não sei o quê, pela Calói, não sei o quê, tal. Não, tá aqui. Não é formado em educação física. Escamila, atletas no Fluminense, Paulistano, não sei o que, não vai poder mais ser técnico? Né? O Bebeto, cara. Né? Aí, não vai poder. Quem vai ser no tênis de mesa? Deixa eu apresentar a vocês aqui o professor Ricardo. Bebeto olhou e falou, Ricardo? Rapaz, você foi meu aluno. Que eu saiba, na faculdade não tem tênis de mesa na grade. Você já jogou tênis de mesa? Ô professor, a gente bate bola, brinca lá no intervalo, cara. Não começa a sua profissão assim, tá? Ô, senhor diretor, pô, não faz isso com o seu sobrinho. Não dá, né? Não, mas vai ter, a partir de agora vai ser assim. Então, eu peguei, me levantei, fui embora, cheguei em casa, na sala, peguei um martelo, um prego, literalmente, peguei minha raquetinha, pim,
meu pai chegou, o que você está fazendo? Eu falei, pai, para mim acabou. Estudar e trabalhar. Não, mas você gosta, não sei o quê. Eu falei, não, aconteceu isso. Não, mas vamos falar lá com o prefeito, era amigo dele, né? Vamos falar, não sei o quê. Eu falei, não, pai, deixa, não vai resolver. Decidido, aí em 79 eu parei e voltei só em 2009 aqui. A minha raquete, tanto que na época a minha raquete era top de linha para campeonatos. Quando eu voltei, ela já não servia mais. Aí teve que se atualizar, né, Eugênio? Não servia mais. 30 anos sem pegar uma raquete. Você disputou os jogos por Prudente, né, Eugênio? Disputo ainda. Disputa, né? É, eu joguei, aí passei a treinar, né? Teve um campeonato paulista aqui, foi aberto uma categoria não federados, né? Aí em uma semana que eu soube, tomei conhecimento, fiz os 2 treinos. Nesse período me veio a raquete que eu poderia disputar, né? E fui disputar, ganhei a etapa, né? E então isso aí me incentivou, o pessoal, vamos treinar, você joga, pô, né? Aí comecei a treinar, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado de manhã, antes de abrir a loja, e competia às vezes aos domingos, né? Treina lá no Parque de Uso Múltiplo? Agora não. Esse início meu era no Lions, depois foi para o Uso Múltiplos, e depois agora tem a associação de tênis de mesa. Clube Oeste de tênis de mesa já tem alguns anos, particular. Né? Legal. Onde que fica, gente? Fica em frente ao seminário, na rua do seminário, onde tem um orelhão de esquina. Sim. É uns 50 metros para dentro. Legal. Né? O clube já existe há alguns anos. Tem bom pessoas, várias mesas. Né? Às vezes aí tem um pai, uma mãe, alguém assistindo. Sim. E o filho gosta e às vezes não tem conhecimento. Ele funciona da tarde até 10 horas da noite. Tem professores, tem lá que treinam, e o treinamento lá é pesado. Inclusive a Bruna, que foi pro Pan-Americano, ela ficou aqui estudando aqui na Unesco um tempo e ela treinava com a gente lá, né? Ela fez final, né? Interessante. Então o tênis de mesa estava para mim em 2012. Em 2011 eu fui convidado para o Mundial de Master, né, em Estocolmo, mas na nossa categoria, né, de Master, a gente, quem não tem patrocínio é convidado, né? Não é... Né? E aí não tem aí jeito, não né? Tem, aí você tem que você tem que bancar, né? E aí não foi possível ir, né? Mas seria muito interessante, queria ver os grandes ex-campeões, né? Certeza, lá, né? Com certeza. Muito... Eugênio, nós estamos aí finalizando, mas eu queria que você deixasse também um recado para quem está nos acompanhando, para quem está nos assistindo. Se tiver alguma coisa para falar de esporte amador também, né? Porque a gente sabe que sempre precisa de um apoio. E da música em geral, gente. É um prazer estar batendo um papo. A gente está aqui acho que mais de uma hora já conversando, gente. E é sempre uma satisfação. Porque essas conversas que vocês estão vendo assim, é períodos curtos, né? Porque uma vez ou outra que a gente se encontra, que eu passo lá na loja. E a gente foi se conhecendo durante o tempo. Foi. Aí eu falei, não, preciso, né, bater um papo com o Eugênio, trazer o Eugênio. Eu agradeço por ter aceito o convite e vai ficar aí registrado na TV da Câmara Municipal de Presidente Prudente. Nossa, quando você me falou, foi um maior prazer aqui dentro, até deu aquela, né? É legal. Acho que eu engordei uns 2 centímetros, assim, né? E é gratificante, né? Estar aqui conversando com você. E o que eu teria a dizer às pessoas em relação à música é que ouçam música, gente. Ouçam. Eu costumo dizer que a melhor música é aquela que a gente gosta, sabe? E então seja rock, eu gosto, admiro, eu gosto mesmo. Jazz, MPB, instrumental, country, ou samba, sabe? E ouço músicas, o raiz, forró. Tem muita coisa. O universo musical tanta coisa. De repente você vai ver na minha discoteca lá, você vai ver um CD de jazz, em seguida tá um de MPB, aí tá um de rock, tá tudo misturado, tudo junto, misturadinho mesmo, porque na hora que eu vou ouvir, então aí eu vejo uma série de coisas lá, pego um, ouço, aí vou ouvir outro, né? Então ouçam música, ouçam mesmo. E quanto ao esporte,
mesma situação. Pratique o esporte que você gosta. Mas pratique, né? Nem que seja não, que é muito importante. A caminhada, a academia, claro. e um esporte que a cidade, o país precisa de desportistas, sabe? Vamos focar a pessoas que se sobressaem, que sirvam como exemplo, sabe? Então, e nós temos aí, né? Eu poderia falar do tênis de mesa, né? Que é o meu meio. Ontem, o Calderano tornou-se campeão pan-americano. Ele é o 6º do mundo, no ranking mundial. E a gente estava até comentando é um brasileiro. Antes dessa entrevista que o Pan-Americano nesse ano está mal divulgado, né? Muito mal. Tem muita gente que não está nem sabendo que está tendo Pan-Americano. Eu tenho visto notícias, inclusive de acontecimentos importantes para a sociedade, para as pessoas. Você ouve a notícia, ontem... Ontem foi ontem. Ontem foi ontem. A notícia já esfriou. Daqui a pouco, sabe? Daqui a pouco já está interessante. Tá? Melhor seria amanhã, né? Sim. Agora, ontem. Não. É difícil. É difícil, né? E vamos torcer para que o esporte amador consiga, né? Ter mais verba, não. Tanta coisa. Tem que ter um apoio. Né? Tem que ter um apoio, né? Porque precisa de dinheiro, não tem, a gente sabe, entende, né? Mas precisa primeiro de boa vontade de fazer as coisas, sabe? Não tem dinheiro, não, então vamos correr atrás, vamos fazer um churrasco, vamos fazer uma rifa, vamos fazer não sei o quê, arruma esse dinheiro. Exato, sabe? É assim que funciona. E cada um, sempre alguém tem uma coisa boa funcionando encostado em casa. Com certeza. Vamos rifar e vamos fazer dinheiro. Sei lá, Felipe. Ouça música. Beleza. Obrigado, Eugênio. Valeu. Muito obrigado. Prazerzão te entrevistar. Em verdade, uma conversa, né? Uma grande conversa aqui, um bate-papo, foi muito bacana. Muito bem conduzido. Obrigado. Parabéns. Obrigado, Eugênio. Obrigado. Você é uma pessoa que eu admiro muito. Valeu mesmo. Viu? Esse foi o Câmara Apresenta com Eugênio Balan. Espero que você tenha gostado e até a próxima edição. TV Câmara, transparência a serviço da população.